Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo em várias variáveis. Hoje a gente vai estudar as integrais triplas. Então nessa aula a gente vai estudar integrais triplas sobre as regiões mais simples, né? Da mesma forma que a gente fez lá para integrais duplas, né? Primeiro a gente estudou integral dupla sobre retângulos, né? Ou seja, produto cartesiano de dois intervalos fechados. Depois a gente deu uma generalização, né? No tipo de região, né? A gente aumentou, né, o escopo ali de regiões que a gente conseguia calcular as integrais duplas, né, com aquelas regiões tipo 1, tipo 2, os retângulos polares, né. Então aqui para integrais triplas, eu vou fazer a mesma coisa. Primeiro a gente começa dando integral tripla, são regiões mais simples, que a ideia é, bom, natural, né. Se na integral dupla a gente pegava produtos cartesianos de dois intervalos fechados, aqui a gente vai começar calculando integral sobre produtos de três intervalos fechados. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai ter uma função de três variáveis agora, tá? Em que B é o que, que o livro está chamando de caixa retangular. Então, se você fizer o B no plano, no espaço, né? Por exemplo, no GeoGebra, o B vai ser um paralelepípedo reto retângulo. Ok? Nossa função vai pegar triplas ordenadas x, y, z. Esse ser o número real f de x, y, z. Tá? Então, ó, no caso aqui, ó, B, conjunto formado por todos os pontos x, y, z, em que o x varia de A a B, y de C a D e o z varia de R a S. Ou seja, de outro modo, você pode enxergar o B como sendo o produto cartesiano no intervalo fechado AB, pelo intervalo fechado CD, pelo intervalo fechado RS. Ok? Ok? Então a gente vai querer calcular definindo uma integral, né, da f sobre esse b, né, que a gente vai chamar de integral tripla. A gente vai denotar assim, ó, integral tripla de f de x, y, z sobre b dv. Tá? A ideia é a mesma de integral lá para funções de uma variável que a gente viu em cálculo 1, integral de duas variáveis que a gente viu lá algumas aulas atrás, né? Então, ó, você vai pegar o nosso domínio, né? É uma caixa. Ó, aqui x, y, z é o domínio da função, tá? Não é o gráfico. Essa função tem três variáveis, no função real com três variáveis reais, né? Então o domínio é o subconjunto do R3 e o contradomínio é o subconjunto dos reais. Então o gráfico a gente não consegue representar geometricamente, né? Seria algo em R4. Então isso aqui é o domínio, tá? Então, o domínio é essa caixa retangular. A ideia é fazer o análogo que a gente fazia em outros casos, né? Pega essa caixa, né? Vou chamar de caixa, mas é um paralelepípedo, né? Divide em várias caixas menores. Tá? Como a gente faz isso? De maneira análoga a gente fazia antes, né? Então, ó, B é esse produto de intervalos, né? Então você vai pegar cada um desses três intervalos e dividi-los em vários subintervalos, né? Faz aquelas partições que a gente aprendeu lá, né? Pega uma partição do AB, uma partição do CD, uma partição do RS. Ou seja, vai dividir cada intervalo desse em vários subintervalos, tá? De modo que cada subintervalo do intervalo AB tem o mesmo comprimento, que a gente vai chamar de Δx. Cada subintervalo aqui do intervalo CD que se divide tem o mesmo comprimento, que você vai chamar de Δy. E o RS, todos os subintervalos têm o mesmo comprimento, que a gente vai chamar de Δz. Tá? Aqui, ó. Pegou AB, dividiu em L subintervalos, dessa forma, todos de comprimento Δx. CD, ele dividiu em M subintervalos, todos de comprimento, mesmo comprimento que chamou de Δy. O RS foi lá e dividiu em vários N subintervalos, né, todos com o mesmo comprimento que ele chamou de Δz. Tá? O que acontece? Aí quando você pega todos os subintervalos, pega um subintervalo que você fez nesse cara, produto cartesiano, com outro subintervalo que você pegou aqui,
Aí faz o produto cartesiano com mais um terceiro subintervalo que você pegou aqui, você vai obter uma caixinha, tá? No seu paralelepípedo retângulo, tá? Aí cada caixinha dessa, ó, qual vai ser o volume dela? Delta x vezes delta y vezes delta z. Ok? Então, esses produtos subintervalos, ele está chamando de BIJK. Então, o que é o BIJK? É uma caixinha dessa, tá? Com IJK variando. Então, ele vai enumerando as caixas aqui, essas caixinhas. Essa, por exemplo, essa aqui é a 111, essa é a B111, B112, e assim por diante. Aí por começa B211, B212 e assim por diante. Tá? Então, no caso geral, uma caixa, uma subcaixa, né? BJK é o que? É um produto cartesiano desse tipo. Xi menos 1 xi, cartesiano YJ menos 1 YJ, cartesiano ZK menos 1 ZK. Como eu falei, desse tipo aqui, ó. Né? E o volume, né, de cada caixa vai ser o produto dos comprimentos ali de cada subintervalo. Como todos os subintervalos têm o mesmo comprimento, né? Então, todos os subintervalos desse intervalo têm o mesmo comprimento. Todos os subintervalos desse intervalo têm o mesmo comprimento e assim por diante, tá? Não quer dizer que os subintervalos do AB têm o mesmo comprimento que os subintervalos do CD, tá? Não necessariamente. Ou seja, o delta x, delta y, delta z podem ser diferentes. Tá? Esse desenho aqui tenta dar uma enganada, fica aparecendo, são vários cubinhos, né? Não são cubinhos, são caixinhas. São paralelepípedos retângulos também, né? Mas nada te impede também, tá? De fazer delta x, delta y, delta z todos iguais, tá? Dividir em vários cubos. Só no final ali que você vai ter que dar um ajustado. Não tem garantias que sempre vai dar pra fazer em tudo dividir em cubos. Mas aqui pra gente não vai importar tanto, tá? Então, de maneira análoga, a gente faz para integral de uma variável, de duas. No caso geral, a gente faz as somas de rima. O que é soma de rima? Você vai pegar em cada caixinha aqui que você formou um ponto, tá? A esse ponto ele está chamando x, i, j, k estrela, y, j, k estrela, z, j, k estrela. Porque fica tipo esse monte de símbolo aqui. Cada ponto que você pega na caixa é um ponto do espaço. Então a gente já tem três coordenadas, né? Sei lá, tem um x, um y e um z. Aí, por exemplo, na caixinha IJK, vai pegar um ponto. Aí esse ponto está chamando XIJK estrela, YIJK estrela, ZIJK estrela. Tá? Esse ponto que você pega é qualquer dessa caixinha. Tá? Aí você vai pegar em cada um desses pontos, clica F. Tá? Então você vai em cada uma dessas caixinhas aqui, ó, essas subcaixas, vai escolher um ponto. Tá? Qualquer ponto. Feito isso, você vai fazer essa soma aqui. Ó. Você vai somar todos os valores que você escolheu. Vai multiplicar pelo ΔV. O ΔV é o volume das caixas, tá? Ou seja, o ΔX vezes ΔY vezes ΔZ. Lembra? Aqui dá pra ver, né? ΔX vezes ΔY vezes ΔZ é o volume, né, de cada um dessas subcaixas. Então, isso é o que chamamos, né, como usual, de uma soma de Riemann. Tá? O que é a integral tripla que a gente vai definir? É o limite das somas de Riemann quando o número de subintervalos que você divide, o número de subcaixas, né, que você particiona ali sua caixa retangular, tende ao infinito. Que é a mesma coisa de fazer o quê?
os números com intervalos que você divide o AB, o CD e o RS tendem ao infinito, né? Então, o L, que é o número de intervalos do AB, o M, que é o número de subintervalos do CD, e o N, que é o número de intervalos do RS que você particionou, esses três índices tendem ao infinito. Então, quando você faz o limite da soma de Riemann tendendo ao infinito, se esse limite existir, ele vai falar que esse limite é a integral da função f sobre a caixa B, né? Na verdade, a gente chama de integral tripla. Tá? Então, integral tripla de f na caixa B, que se você olhar, é a mesma ideia que a gente faz lá em cálculo 1, né? E a gente fez para a integral dupla. É o limite de somas de Riemann quando existe, é a integral da função, tá? Na caixa. Então, essa definição é integral tripla. Tá? Como é que a gente faz para... só uma observação aqui, ó. Isso aqui a gente não vai usar muito não, mas... aquele limite da soma de Riemann, você pode dar uma simplificada aqui, trocar o x e j, esses pontos aqui, ó. Indo simplesmente em cada caixinha, né, B e JK, pegando ponto, esse ponto aqui, ó. Ponto lá na extremidade de cima, né? Se você olhar, esse é o ponto XI, YJ, ZK. Né? Aqui, ó. Intervalo o BJK é esse produto aqui. Então você vai pegar o ponto nesse aqui. Qual ponto você vai pegar? Justamente o ponto de coordenadas XI, YJ, ZK. Tá? Você pode fazer isso, porque como em cada caixa você tem que pegar um ponto qualquer ponto. Então você vai pegar justamente os extremos, né? No BJK, os extremos de cada subintervalo do cartesiano. Então, ao invés de aparecer esse negócio aqui, vai aparecer assim. Tá? Fica mais simples de enxergar essa soma, tá? Mas a gente não vai trabalhar com a soma de Riemann, tá? Aqui o objetivo é mais calcular integrais iteradas utilizando o teorema de Fubini, da mesma forma que nós fizemos lá para integrais duplas. Então, o teorema de Fubini, se vocês lembrarem lá para a integral dupla, ele fala o seguinte: a integral dupla sobre uma região, no caso lá era um retângulo, né? Ele é calculado como uma integral iterada, né? E a ordem da integral iterada não importa, tá? Só que esse processo só é verdadeiro no caso a função é contínua. Para integrais triplas, vale a mesma coisa. Se sua função é contínua na caixa retangular, né? Seja o domínio dela, que por enquanto pra gente integral triplo, o domínio é sempre algo desse tipo. Então a integral tripla existe, tá? E para calcular ela, você não precisa calcular o limite da soma de Riemann, tá? Você calcula como uma integral iterada. Tá? Então já a gente vê como é que calcula isso aqui, né? Integral iterada para funções de 3 variáveis vai ser análogo do que era para 2 variáveis, né? Então, quando eu falo integral iterada, estou falando isso aqui, tá? No caso aqui, como a gente calcula? Então a ordem aqui importa, tá? Igual era lá no integral dupla, é sempre de dentro para fora. Agora aqui a gente vai ter 3 integrais. Então, por exemplo, do jeito que está escrito aqui, ó, você começa integrando a f em relação a x. Tá? Note aqui, ó, tá dx, dy, dz. Então as integrais os intervalos de integração têm que estar adequados, né? Ó, que, como primeiro vai integrar em relação a x, primeiro integral o x varia de a a b. Na segunda integral aqui vai ter um dy, então o y varia de c a d, assim por diante. Se eu inverter a ordem de integração, aqui inverte também, tá? As coisas. Então presta atenção com os intervalos de integração. Então, mas você calcula essa integral.
A mesma coisa que você fazia lá em cálculo no cálculo 2, não, para funções de duas variáveis. Você vai integrar primeiro a f em relação a x. Então, só olha a função f. Tudo que tem y e z, que depende só de y e z, você trata como constante. Integra como se fosse função de uma variável na variável x. Aí depois de terminar essa integral, a sua função para você integrar só vai depender de y e z. Aí você vai querer uma integral integrada dupla que a gente estava fazendo. Né? Quando você calcular a integral em relação a y, você vai enxergar o que tem z lá só como constante e assim por diante. Tá? Nos exemplos vocês vão ver que não vai mudar quase nada do que a gente já vem fazendo. Tá? Só um detalhe que não está falando, mas vou falar uma observação aqui. A integral iterada, a integral, o teorema de Fubini, nos diz se a função é contínua, então a integral tripla pode ser calculada como integral iterada. Além disso, a ordem de integração não importa. Tá? Então pode ter integral tripla que você vai calcular. Se você fosse numa certa ordem, vai ficar muito difícil. Talvez em outra ordem fique mais fácil. Tá? Então, aqui está explicando como é que faz a integral, né? Como eu falei. A ordem de integração também não importa, tá? Então, integrar primeiro dx dy dz, você pode, por exemplo, inverter, que vai dar a mesma coisa. Ele fez aqui, ó, calcular primeiro a integral em relação a y, depois em relação a z, depois em relação a x. Pode fazer isso também, certo? Bom, para terminar essa parte da teoria, as integrais triplas também satisfazem aquelas propriedades usuais de integrais, tá? Essas propriedades são válidas para qualquer tipo de integral. Tá? Então, por exemplo, tem que calcular a integral tripla de uma função f que está sendo multiplicada por uma constante. Então, a constante pode sair para fora. Então, ó, se essa integral, mas aqui está falando até mais, se essa integral tripla existe, a gente pode concluir que essa integral tripla existe. Ou seja, se a integral tripla de uma função existe, então se eu pegar essa função e multiplicar por qualquer número real, essa nova integral existe também. E o valor dela é o quê? É pegar o resultado da integral original e multiplicar pela constante. Então na hora de calcular a integral, você pode simplesmente jogar a constante para fora. Por exemplo, se a função for contínua, e ela você consegue isolar uma constante, pelo teorema de Fubini você já sabe que a integral existe. Então você pode colocar a constante para fora. Tá? Segunda propriedade aqui, ó. Segunda e terceira, né? Fala o quê? Se essas duas integrais existem, a integral de uma f e de uma g existem, sobre um conjunto G, né? No caso aqui, pra gente ainda é só caixas, né? Retangulares. A mesma caixa, tá? É o mesmo G. O que é de outro livro, né? Lá tá falando de B, agora G. Então, se a integral de uma função f e a integral de uma função g existem, tá? Essas funções têm o mesmo domínio. No caso aqui é g. Então, a soma f mais g, né? A função f mais g, é também integrável. E a sua integral é a soma das integrais. Analogamente, isso é válido para a diferença. A integral da diferença é a diferença das integrais. Tá? Aí outra propriedade que é muito útil é que, igual a gente fez anteriormente lá, tem a sua região que você está integrando. Você consegue dividir em duas sub-regiões, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui no caso aqui, essa propriedade vai ser mais útil lá adiante, tá? Quando a gente estiver trabalhando com regiões mais gerais. Por exemplo, imagina assim que seu domínio, em vez de ser uma caixa, é duas caixas. No caso que a gente tem é só isso, né? Que a gente vai usar. Duas caixas. Então, o que essa propriedade fala é que se você divide uma região em duas sub-regiões, aqui tem um detalhe que a interseção é no máximo a fronteira dessas duas sub-regiões, né? Ou seja, G1 e G2 são regiões ali do espaço cuja interseção
é no massa a fronteira delas, ou parte da fronteira. Então a integral da união das duas regiões, né, que no caso aqui é o G, é a integral da soma. Tá? Isso é igual a gente fazia além para integrais duplas. Tinha uma região meio complicada de integrar, mas você conseguia dividir ela em duas regiões, de tal modo que você conseguia integrar as partes. Então a integral da região toda é a soma das integrais de cada parte. É essa a ideia. Beleza? Bom, gente, agora vamos resolver exemplos, tá? Então, primeiro exemplo. Calcule a integral tripla sobre a região B da função x, y, z quadrado, tá? Em que B é a caixa retangular. Essa aqui. Então, ela é constituída por todas as triplas x, y, z, em que x varia de 0 a 1, y varia de menos 1 a 2 e z varia de 0 a 3. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, B é a integral tripla 0, 1, cartesiano menos 1, 2, cartesiano 0, 3. Certo? Vamos lá, a função aqui, ó, a função polinomial é contínua, tá? Em todo o R3. Então a gente pode calcular a integral tripla como integral iterada, né? Isso por causa do teorema de Fubini. Então vamos lá, integral tripla sobre B de x, y, z quadrado dv. Então por Fubini. Então vou fazer na ordem dx, dy, dz, tá? Nesse caso aqui, qualquer ordem se você integrar vai dar certo, tá? dx, dy, dz, dx, dz, dy, dy, dx, dz, dy, dz, dx, dz, dy, dx e dz, dx, dy, tá? Tanto faz. Então, ó, então o z vai de 0 a 3, o y vai de menos 1 a 2, o x vai de 0 a 1, e x, y, z quadrado, dx, dy, dz. Tá? Então, ó, só para ficar claro, isso aqui, ó, é o que a gente chama de integral tripla. Tá? Isso aqui, de azul, é uma integral iterada. Mas aí, por abuso de notação, você pode chamar isso aqui de azul de integral tripla também, tá? Mas isso é integral tripla, isso aqui é integral iterada, tá? Você pode chamar integral tripla também. Então isso eu quero dizer, quando o Beltrán de Fubini se transforma a integral tripla numa integral iterada. Iterada porque você vai calcular 3 integrais, né? Várias integrais, na verdade, né? Olha só, eu não vou fazer isso aqui, vou deixar fazer no próximo exemplo. Mas se você olhar a função, ó, você pode abrir ela como um produto de 3 integrais, 3 funções. A primeira que depende só de x, né? Que é a função x, f de x igual a x. Uma função que depende só de y, que é a função fxy igual a y. E uma função que depende só de z, que é a função fxy igual a z quadrado. Então você pode transformar essa integral tripla num produto de 3 integrais simples, né? Integrais de uma variável, né? Igual era para integral dupla, lembra? Se você pegasse uma função que depende de duas variáveis, x e y, você consegue quebrar ela como um produto de duas funções, uma que depende só de x e outra que depende só de y. Então, integral dupla você pode escrever como um produto de duas integrais. Aqui a gente pode fazer isso, tá? Transformar essa integral num produto de 3 integrais. Eu não vou fazer isso agora, só para vocês verem que tem... É fazer conta, né? Então você pode fazer de várias formas, tá? Então vou fazer tipo na forma mais, digamos assim, geral. Meio que usando o conceito de integral iterada mesmo, né? Então, ó, primeiro vamos calcular essa integral aqui, ó. Isso em relação a x. Então esse yz quadrado é uma constante. Então vou pôr ele para fora aqui, ó. Então vamos lá. Aí agora sobre essa integral aqui. Integral de x é x quadrado dividido por 2.
aqui fica integral de 0 a 3. Integral de x é x quadrado dividido por 2. De 0 a 1. Aí sobra um dy dz. Deixa eu abrir mais espaço aqui. Aí continuando. Vou fazer bem passo a passo aqui, tá? Então vai ficar yz quadrado. Aqui isso aqui significa, é igual era na integral dupla, tá? Menos substituindo 1, aí menos, pega a função substituindo 0, tá? Então vai ficar, ó, 1 ao quadrado dividido por 2, menos 0 ao quadrado dividido por 2. Né? Calcula a função no 1, calcula a função no 0, faz a diferença. Nessa ordem, tá? É função aplicada aí no em cima, menos a função calculada no valor de baixo aqui, tá? dy dz. Ó, isso aqui é 0, né? Isso aqui dá meio, tá? Então vai sobrar assim, integral de 0 a 3 meio vezes yz quadrado. Ó, se eu quiser esse meio, já pode pôr para fora da integral. yz quadrado dy dz. Acontece, ó, a integral agora virou integral iterada dupla, né? Que a gente já sabe calcular. Então, vocês vão ver nas próximas aulas quando a gente dá uma generalizada nas regiões, que a integral tripla vai se relacionar com a integral dupla. Tá? A gente meio que vai transformar a integral tripla na integral dupla. Tá? Vai ter uma relação lá. E é claro, da mesma forma que para integral dupla, não é qualquer região que a gente vai conseguir integrar, tá? Tem umas regiões bem mais simples, né? Igual foi para integral dupla, né? Basicamente a gente está calculando integral sobre os retângulos polares, né? Que é quando a gente integra utilizando coordenadas polares sobre retângulos, né? Que é o caso mais simples, e aquelas regiões tipo 1, tipo 2, né? Então agora a gente vai calcular essa integral aqui, ó, em relação a y, tá? Então esse z quadrado, ó, que está multiplicando y, é constante. Então você pode pôr ele para fora da integral. Então agora sobrou essa integral. É a mesma integral de cima, né? Integral da identidade. Só mudou a variável ali. Então esse aqui fica meio vezes a integral de 0 a 3 z ao quadrado, que vai multiplicar y ao quadrado dividido por 2 de menos 1 a 2 dz. Agora vamos fazer as contas aqui, ó. Isso é meio vezes a integral de 0 a 3 de z quadrado vezes 2 ao quadrado dividido por 2, né? Menos 1 ao quadrado dividido por 2. Então, lógico, eu peguei a função substituindo 2, peguei a função substituindo menos 1. O sinal aqui é sempre menos, tá? Se você for querer fazer jogo de sinal, toma cuidado, tá? Porque aqui tem um menos 1, às vezes você pode se confundir. Ó, 2 ao quadrado sobre 4. 2 ao quadrado é 4, dividido por 2 é 2. Só que como já vai aparecer um menos meio aqui, eu vou deixar como 4 meios isso aqui, tá? Isso aqui vai dar meio, né? Que menos 1 ao quadrado é 1. Então isso aqui vai ficar meio. Multiplica a integral de 0 a 3. Z quadrado vezes 4 meios menos meio. Por isso que eu deixei 4 meios, né? Porque agora fica fácil fazer essa conta aqui, ó. Isso aqui vai ficar 3 meios. Isso aqui fica meio, que multiplica a integral de 0 a 3. 3 meios vezes z quadrado.
dz. Aí esses 3 meios, constante, foi para fora da integral, né? Então isso fica meio vezes 3 meios vezes integral de 0 a 3 de z quadrado dz. Tá, agora vamos calcular essa integral aqui, tá? Então eu vou multiplicar aqui, ó. Meio vezes 3 meios é 3 quartos, né? Então vai ficar 3 quartos. A integral de z quadrado em relação a z é z ao cubo dividido por 3. Isso de 0 a 3. Então isso aqui fica 3 quartos que multiplica 3 ao cubo dividido por 3. Isso aqui é 3 quadrado, que é 9, né? Ou 3 ao cubo é 27, dividido por 3, 9. Menos 0 ao cubo dividido por 3. Isso aqui dá 0. Então dentro do parênteses ali dá 9, né? Então vai ficar 3 quartos vezes 9. Que é 27 quartos. Então tá aí o resultado da integral. Dessa integral tripla aqui. Tá? Bom, pessoal, agora segundo exemplo. Calcule a integral tripla sobre uma caixa retangular G, né? Da função 12x y ao quadrado z ao cubo dv. G é a caixa retangular definida por essas desigualdades aqui, né? Ó. Então x varia de menos 1 a 2, o y de 0 a 3, o z de 0 a 2, tá? Peguei de outro livro, né? Então agora ele chama o domínio aí de G, tá? Então G é o que? É esse produto cartesiano aqui, ó. Y de 0 a 3, né? E o z de 0 a 2. Certo? O que acontece? Essa integral anterior, lembra que eu falei? Que a função pode ser escrita como produto de 3 funções, uma que depende só de x, uma só de y, uma só de z. Então você consegue transformar essa integral tripla num produto de 3 integrais simples, né? Integral simples quer dizer integral de função de uma variável. Essa função aqui, ó, mesma coisa. Né? Você pode escrever ela como produto de 3 funções, em que uma depende só de x, uma só de y, outra só de z. Então agora esse aqui eu vou fazer dessa forma, tá? Deixa eu ver que vai ficar bem mais rápido. Vai ser mais rápido resolver, né? Então a integral é sobre g da função 12x y ao quadrado z ao cubo dv. Ó, primeiro, isso aqui é uma constante. Vamos usar com a propriedade de constante z para fora, né? Então isso aqui fica 12 vezes a integral tripla sobre g da função x, y ao quadrado, z ao cubo dv. Tá? Aí por definição não, por teorema de Fubini, né? Essa função aqui, ó, uma função polinomial, portanto contínua, né? Em todo R3, em particular, é contínua no G. Isso aqui é integral. Vou escrever primeiro como integral iterada, tá? Então o z varia de 0 a 2, o y varia de 0 a 3, o x varia de menos 1 a 2, xy z ao cubo dx dy dz. Então, ó, como nessa integral nós temos uma função que pode ser escrita como produto de 3 funções, uma que depende só de x, uma que depende só de y e uma que depende só de z, essa integral você pode escrever assim, ó, como produto 12 vezes a integral de 0 a 2. 0 a 2 é o z, né? O z ao cubo dz vezes a integral de 0 a 3, né, que é o y, de y ao quadrado dy, vezes a integral de menos 1 a 2 de x dx. Então, uma integral tripla se transformou num produto de 3 integrais. E agora fica bem mais simples que resolver, tá? Vocês lembrarem lá, para integrais duplas era a mesma estratégia que você podia usar, tá? Nessa situação. Então lá, a integral de z ao cubo em relação a z é z a quarta dividido por 4. De 0 a 2. A integral de y ao quadrado é y ao cubo dividido por 3, de 0 a 3. A integral de x em relação a x é x ao quadrado dividido por 2, né? Aí de menos 1 a 1.
Aí fazendo conta, né? Então vai ficar 12. Aí z a quarta dividido por 4. Então fica no 2 dá isso aqui. Menos 0 a quarta dividido por 4. Aí a segunda integral, a segunda aqui, né? Agora aqui. Fica 3 ao cubo dividido por 3. Menos 0 ao cubo dividido por 3. Agora a última. Fica 2 ao quadrado dividido por 2. Menos 1 ao quadrado dividido por 2. Aí, continuando, fica 12 vezes 2 ao quadrado, 4 por 4, 1. Perdão, fiz errado aqui, né? É 2 a quarta aqui. Isso. 2 a quarta é 16. Dividido por 4, 4. 0 a quarta é 0. 3 ao cubo, 27. Dividido por 3, 9. 0 ao cubo dividido por 3 é 0. Agora 2 ao quadrado dividido por 2 dá 4 meios. Aí menos 1 ao quadrado dividido por 2 é meio. Então esse produto fica 12 vezes 4 vezes 9 vezes 3 meios. Então 12 vezes 4 vezes 9 vezes 3, dividido por 2. Então isso aqui vai dar 648. Tá? Então, se forem ver, fica bem mais simples resolver, né? Nesse primeiro exemplo, você poderia ter feito isso também, tá? Esse aí bem mais rápido. O resultado dos cálculos, né? Bom, pessoal, último exemplo agora, vamos lá. Calcule a integral tripla sobre a região S, tá? Um paralelepípedo retangular S, né? Nossa função é essa aqui, ó, x vezes y vezes o seno de y vezes z. E S, ele é limitado pelos planos x igual a π, y igual a meio π, z igual a 1/3 de π, pelos planos coordenados, tá? Então aqui, ó, como você está olhando os planos coordenados e o x vai até π, o y vai até meio π, o z vai ter 1/3 de π, o x, né, está indo de 0 a π, o z está indo de 0 a meio π, né? E o z varia de 0 até 1/3 de π. Vamos ver no GeoGebra aqui, ó. Então, ó, primeiro eu vou colocar os 6 planos, tá? Ó, então, os planos coordenados são os planos x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0. Tá? Lembrando que o eixo, aqui no GeoGebra, cadê? Deixa eu só virar. O eixo x é o vermelho, tá? O eixo y é o verde e o z é o azul, né? Aí vamos colocar o plano x igual a π, y igual a meio π e z igual a 1/3 de π. Se você... Aqui não tá dando muito bem pra ver, né? Pelas cores, mas ó, lá dentro aqui, ó, no primeiro octante aqui, ó, sobra uma caixa retangular, né? Aqui, ó, aqui dá pra ver. Eu fiz ela aqui, ó. Essa caixa aqui, ó. Tá? Vou apagar os planos, fica mais fácil enxergar. Então, o S, né, esse paralelepípedo aqui, ó, delimitado. Então, o x vai de 0, né? Então, ele é delimitado pelo plano coordenado x igual a 0, né? E x igual a π, né? Então, x varia de 0 a π. O y é limitado pelo plano y igual a 0 e y igual a meio π. Então, y vai de 0 a meio π, tá? E o z, né, é delimitado pelos planos z igual a 0, pelo plano z igual a 1/3 de π. Então, z varia de 0 a 1/3 de π, tá? Igual eu fiz aqui, ó. Então, a gente tem que calcular essa integral dupla aqui, tá? Em que S é esse retângulo aqui, sabe? Esse paralelepípedo reto retângulo, né? Retangular, ele chamou aqui.
Isso aqui você tem que tomar cuidado, tá? Essa integral. Que eu acho, por exemplo, se eu fazer. Tentar calcular a integral de y antes de z. Você não vai conseguir resolver de uma maneira simples, tá? Então é melhor se integrar. Em relação a x é tranquilo, tá? Você pode, por exemplo, calcular a integral em relação a x primeiro. Aí vai ficar mais fácil você calcular a integral de z antes de y, porque você vai ter que fazer uma mudança de variável. Você vai fazer uma mudança de variável, né? Que vai aparecer um seno de yz. Aí como tem um y aqui fora, se você chamar integrar em relação a z, né? Você vai ter que derivando o yz em relação a z vai dar um y. Então vai sobrar um y aqui, ó. Tá? Faz assim, tenta calcular a integral, essa integral tripla na ordem dx, dy, dz. Vocês vão ver na hora que calcular o dy, vai enroscar, tá? Então eu vou fazer cálculo dessa integral na ordem de z, dy, dx. Tá? Tanto faz a ordem, vai dar o mesmo resultado, porque essa função é contínua nesse em S, tá? Isso por causa do teorema de Fubini. Então essa integral tripla é x vezes y vezes o seno de yz dv. Então, integral tripla, então vamos fazer assim. Então eu vou calcular a primeira integral em relação a z, tá? E por último em relação a x. Então vai ficar a integral x era π, o y de 0 a π dividido por 2 e o z de 0 até π dividido por 3. A função é x vezes y vezes o seno de yz dz dy dx. Então, ó, se você for fazer algum exercício no trabalho, na prova, onde for, e você está integrando uma integral simples, igual essa aqui, ó, não é tão complicado se você olhar a função, né? Integral de polinomial você vai calcular, integral do seno é menos cosseno, tá? Mas por causa do tipo da função, dependendo, você vai ficar tendo muita dificuldade, dependendo da integral que você está fazendo. Às vezes pode te enroscar, tenta inverter a ordem de integração para ver se fica mais fácil, tá? Então vamos lá, primeiro vamos calcular essa integral aqui. Ó, a integral em relação a z. Então esse x é uma constante, né? Então você pode pôr x para fora da primeira integral aqui. Então fica integral de 0 a π, integral de 0 a π dividido por 2, x vezes a integral de 0 a π dividido por 3 de y vezes o seno de y vezes z dz dy dx. Tá? Na verdade, você até poderia escrever essa integral assim, ó, como integral de x dx vezes a integral de 0 a π sobre 2, integral de 0 a π sobre 3 de y vezes o seno de yz dz dy, né? É o x 0 a π. Tá usando aquela estratégia, ó, você tem uma função aqui, ó, essa parte depende de x e isso aqui depende de y e de z. Então você poderia escrever essa integral tripla como produto de uma integral de simples com uma integral dupla, tá? Mas para não ficar inventando muita moda aí, vou fazer de maneira usual, tá? Para ficar confundindo aí vocês. Tá, beleza. Agora essa integral aqui, ó. A gente sabe que a integral do seno é menos cosseno, só que a integral é em relação a dz e o seno é de y vezes z. Então a gente vai ter que fazer uma mudança de variável aqui, tá? Então eu vou chamar de u y vezes z, tá? Então, se eu derivar u em relação a z, lembra que o y a gente trata como constante, né? Isso dá y. Então isso implica que o du é y dz. Então, se você olhar essa função aqui, ó, essa integral aqui, isso aqui vai virar seno de u e o y dz é o du. Então já está pronta, né, a mudança de variável. Então, vamos lá, copiando aqui, ó, isso aqui é integral de 0 a π, dividido por 2, aí fica x,
que multiplica integral. Ah, e agora tem que tomar cuidado. 0 a π sobre 3. Então, quando o z é 0, o u é 0, o y que é 0. E quando o z vale π dividido por 3, o u vale π dividido por 3 vezes y. Tá? Então vai ficar πy dividido por 3. Ou π dividido por 3 vezes y. Aí como eu falei, ó, vai ficar seno de u, que o yz eu estou chamando de u, e o y dz fica du. Tá, agora a gente calcula a integral em du, em relação a u, né? Tem um dx aqui que faltou copiar, né? A integral de 0 a π. Então, por enquanto só copia. Agora vamos resolver. Agora sim, ó. Agora a gente resolve essa integral aqui. Integral do seno é menos cosseno. Então fica menos cosseno de u. Isso é de 0 a π dividido por 3 vezes y. dy dx. Então, isso aqui vai ficar integral de 0 a π. Mas comecinho aqui tem que copiar, né? Agora a gente calcula isso aqui, ó. Então fica menos o cosseno de u. Perdão. Menos o cosseno de u calculado em π dividido por 3y. 1/3 de πy. Aí menos o cosseno de 0. Aí é menos o cosseno de 0. Ou seja, mais cosseno de 0. Tá? dy dx. Isso aqui é 1, tá? Isso aqui não tem que fazer, tá? Só copiar. Então eu vou escrever essa parte de parênteses como 1 menos o cosseno de π dividido por 3 vezes y. Então agora isso aqui é a integral de 0 a π. Integral de 0 a π dividido por 2. X que multiplica 1 menos o cosseno de 1/3 de π vezes y. dy dx. Então agora a gente tem uma integral dupla, que é o produto, ó, de uma função que depende só de x com uma outra função que depende só de y. Então, o que eu podia ter feito lá antes, no início, eu vou fazer agora, tá? Então isso aqui fica integral de 0 a π dx x dx vezes a integral de 0 a π dividido por 2 de 1 menos o cosseno de 1/3 de π vezes y. dy. Aqui tá errado. Só... Não, tá certo, né? Bom, essa integral aqui é tranquilo, né? Não tem problema. Agora essa aqui, ó, é integral de diferença das integrais, tá? Então vou abrir ela como uma diferença de duas integrais. Então isso aqui vai ficar integral de 0 a π vezes x dx, que multiplica a integral de 0 a π dividido por 2 de 1 dy, então dy, menos, aí, cuidado, tá, tem que abrir parênteses, porque essa amarela aqui está multiplicando azul, aí a azul vou quebrar como uma diferença de duas, então a amarela vai ter que multiplicar a diferença, tá? Menos a integral de 0 a π dividido por 2 vezes o cosseno de 1/3 de πy. Ó, essas duas integrais de amarelo aqui, ó, tranquilo de resolver, tá? Já tá no jeito. Agora essa rosa aqui, a gente tem que fazer a mudança de variável, tá? Que parece um cosseno, mas não é um cosseno de y, né? Eu tô integrando em relação a y, mas não é cosseno de y, tá? Pra só usar o... vai dar seno, né? Tem que fazer esse π dividido por 3 vezes y, tem que transformar ele num u, né? No caso aqui eu vou chamar v porque eu já usei u, tá? Fazer mudança de variável aqui. Aí tem que fazer aparecer um cosseno u du, né? Então, vamos chamar
no caso eu vou usar V, tá? Na mudança de variável. Então isso é 1/3 de πy. Então vamos derivar V em relação a y. Isso é 1/3 de π. Então o dv que a gente quer fazer aparecer é o que? É 1/3 de π dy. Tá, então tem que fazer aparecer um π dividido por 3 aqui, né? Ó, se eu fizer aparecer esse cara aqui, apareceu π dividido por 3 dy. Aí para não mudar o resultado, que se eu fizer só isso, eu mudei a integral. Então já não vale igualdade. Só que para voltar à igualdade, eu vou multiplicar pelo inverso de π dividido por 3. Porque se eu fizer isso, é como se eu estivesse multiplicando a integral por 1, né? Então não está mudando o resultado, continua valendo igualdade. Tá? Eu já vou colocar esse 3 dividido por π para fora aqui, porque é uma constante. Ok? Então isso aqui vai ficar integral de 0 a π. Eu não vou resolver ainda não, tá? Vou deixar eu resolver tudo junto. Que multiplica a integral de 0 a π dividido por 2 dy menos 3 dividido por π. Agora vamos lá. Intervalo de integração tem que tomar cuidado. Quando o valor do y é 0, o v é π dividido por 3 vezes 0, que é 0. Quando o y é π dividido por 2, o v é π dividido por 3 vezes π dividido por 2, ou seja, π ao quadrado dividido por 6. Tá? Aí, cosseno u, né? Cosseno v, perdão, que é o π dividido por 3y, a gente está chamando de v. Aí, π dy dividido por 3 é dv, tá? dv. Agora ficou fácil de resolver as integrais, né? Agora ficou... Porque, ó, o cosseno agora só depende de v, a integral em relação a v. E essas duas integrais também são bem simples, né? Então, vamos resolvê-las. Integral de x dx é x ao quadrado dividido por 2, de 0 a π. Então isso multiplica. Agora a integral de 1 dy é y, de 0 a π dividido por 2, menos 3 dividido por π. Integral do cosseno é seno, de 0 até π ao quadrado dividido por 6. Vamos conferir. Tá, então vamos agora substituir, ó. Na primeira vai ficar π ao quadrado dividido por 2 menos 0 ao quadrado dividido por 2. Aí isso aqui multiplica, vamos lá, dentro do parênteses vai ficar y, se eu calcular no π dividido por 2 é y, dá π dividido por 2, menos 0, aí tudo isso menos 3 dividido por π, que multiplica seno de π ao quadrado dividido por 6, menos o seno de 0. Bom, primeiro parênteses aqui fica π ao quadrado dividido por 2. Aí, vamos lá. Aqui é π dividido por 2, né? Menos 3π. Seno de π ao quadrado dividido por 6, a gente não tem, né? Menos. O seno de 0 é 0, tá? Só. Isso aqui dá 0, tá? Então eu vou dar uma simplificada aqui. Vezes o seno de π ao quadrado dividido por 6. Tá? Então era isso. Ok? O resultado final que a gente queria encontrar. Se vocês olharem no livro, o resultado é diferente, tá? Mas é a mesma coisa. É só fazer as distributivas aqui que vocês vão chegar lá. Bom, gente, então a aula de hoje era isso. Na próxima semana aí a gente continua estudando as integrais triplas, tá?
Até lá então.